se encontra em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Peço que você leia juntamente conosco, em nome de Jesus, amém? Aleluia. 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, vai dizer assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use com ele de beneficência ou bondade de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Marqui, filho de Amiel, em Lodenbar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Marqui, filho de Amiel de Lodenbar. De Saul a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou e disse a Davi: Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Versículo 7, irmãos. E disse Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é o teu servo, para que tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tu, o que pertencia a Saul, e de toda a tua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos, e os teus servos, e recolherás os frutos, para que os filhos de teu senhor tenham pão que coma. E Mefibosete, filho de teu senhor, de contínuo comerás pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor, o rei, manda o teu servo, assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos meus filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servo de Mefibosete. Versículo 13 e último, irmãos. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto de contínuo comia a mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu poderia tematizar, irmãos, aqui, justamente o tema embasado na palavra do Senhor nesta manhã, apenas uma reflexão. Termino já, vamos louvar ao Senhor com 2 hinos congregacional. Mas eu quero que você entenda uma coisa, meus irmãos, aquele que nos assiste nesta manhã. Eu poderia tematizar aqui e dizer assim: sentado à mesa do rei. Sentado à mesa do rei. Deus é tão maravilhoso, irmãos, que a bondade dele e a graça nos alcança sempre. Se nós fôssemos depender do homem, se o homem fosse olhar para nós como nós éramos, não falando de hoje, mas às vezes passamos por dificuldade tão grande, que muitas vezes pessoas olham para a gente e não dão valor algum. Você acha que alguém vai dar valor a um cachaceiro? Você acha que alguém vai dar valor a um prostituto, uma prostituta? Um pecador? Não, aleluia. Mas o Senhor tem uma promessa para todos nós. Aleluia. Lembrando, irmãos, que Mefibosete, filho de Jonatas, Davi fez uma aliança com Jonatas ainda quando ele era vivo. Quando iniciara o ministério de Davi, quando foi ungido a rei, e assim, conforme Samuel fala sobre isto. Mas agora, irmãos, Davi está no trono. Se passaram muitos anos,
Se passaram muitos anos, Davi agora se encontra no trono. Ele agora tem poder, ele é poderoso. Mas ele procura alguém da casa de Saul para que ele usasse de bondade de Deus. Então Davi aqui ele representa Jesus na vida de Mefibosete. Lembrando que Mefibosete, irmãos, morava em um lugar chamado Lodebar, que significa sem pasto. Um lugar que não tem valor algum. Um lugar sem pasto. Então sem pasto a ovelha não pode comer. Com certeza a ovelha iria morrer sem pasto. Ele era um escravo. E ali, irmãos, ele mendigava o pão. Mas quando Deus faz uma aliança com alguém, a aliança de Deus ela é perpétua. Quando Deus faz uma aliança com alguém, ele usa de bondade. Ou seja, as promessas de Deus feitas a nós, ela vai se cumprir. Não importa quanto tempo vai levar, se pouco ou muito. O importante é você não esquecer que você vai assentar na mesa do rei. Aleluia. E eu tenho certeza disso, irmãos, porque aqui Deus usa Davi para abençoar aquele homem. Aquele homem que não tinha valor nenhum, era apenas um esmoléu, posso dizer assim. Era um mendigo, ali, distante de Jerusalém. Qual o valor que tinha Mefibosete? Numa terra que não tinha, uma terra do nunca, que não tinha valor algum. E o nome já diz tudo, terra sem pasto. E ficava mendigando ali o que as pessoas davam a ele, dava a ele. Mas escute, mas Deus fez uma aliança, Deus fez uma promessa, aleluia. E a aliança que Davi fez com o seu pai Jonatas, aleluia, Deus fez lembrar a Davi, há alguém da casa de Saul, para que eu possa usar de bondade, aleluia. E assim, irmãos, Davi procura um homem chamado, deixa eu ver aqui o nome dele, em nome de Jesus, Ziba, é assim? Ziba. E Ziba era o senhor de Mefibosete. Mas conforme a aliança que Deus fizera, ou que Davi fizera com o seu pai Jonatas, assim se cumprira na vida daquele homem. E Ziba, irmãos, tornou-se escravo ou servo daquele homem que era escravo, que era mendigo. Eu quero dizer que não importa o grau, não importa que pecado, não importa aonde você chegou, ou tão longe você chegou. Mas Deus, ele enviou o seu filho Jesus. E Jesus fez uma aliança de sangue, para que todos aqueles que cometessem pecado, todos aqueles, fossem alcançados pela bondade de Deus, através da vida de Jesus. Então, o que eu posso profetizar nesta manhã, na vida de todos aqueles que nos assistem, ou daqueles que irão nos assistir, é dizer uma coisa muito importante, não podemos esquecer, que esta promessa de Deus, essa aliança que Jesus fez, uma aliança de sangue, dá a entender, e isto é verdade, a palavra de Deus é absoluta, é a verdade absoluta, é uma promessa. Se a gente olhar para o versículo, irmãos, de João 3,16, vai dizer o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então todo aquele. Alguém olhava para aquele homem, Mefibosete, e dizia: esse homem não tem valor nenhum. Esse homem é amaldiçoado. Olha aí, esse é um mendigo, esse é um miserável, não tem valor nenhum. Porém, Deus faz lembrar a Davi sobre a casa de Saul. Nesta manhã, Deus está lembrando da promessa que ele fez a você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, aleluia. A promessa de Deus está em pé. Deus, ele não falha. Deus promete e ele tem poder para cumprir a promessa. Você, ou nós, todos aqueles, aleluia, que decide ao lado de Jesus, um dia vai sentar à mesa do rei. Observe que em Apocalipse fala que o próprio Jesus, através do livro de Apocalipse, escrito por João, que ao que vencer, dar-te-ei que sente comigo no trono.
Então esta promessa de Deus vai ser cumprida. Meu amigo, meu irmão, talvez você disse, não, mas para mim não tem mais esperança não. Eu pequei, olha, eu estou distante do Senhor, a minha vida é miserável, aleluia. Mas a promessa de Deus está em pé, aleluia, sentado na mesa do rei. Talvez você não entenda nesta manhã, mas com certeza Deus está levantando você mais uma vez. Deus está te vendo nesta manhã, aleluia. Sei que as perseguições são grandes. Como foram as perseguições no dia de Mefibosete? Escute, ele tinha apenas 5 anos, houve uma guerra, e todos da casa de Saul foram mortos, mas ele, Deus usou de bondade, apesar da sua serva, quando ia fugindo, caiu sobre ele, e as suas 2 pernas ficaram paralíticas, ambas as pernas. Mas escute, mas foi o único que não morreu naquele momento. A guerra veio, mas Deus preservou a vida de Mefibosete. Apesar de tudo aquilo que acontecera, apesar que não foi o Senhor que preservou, ou seja, que ajudou, foi uma serva. Foi uma serva que ajudou o filho, e não podia dizer que era filho. Quem sabe fugiu bem distante, ficou longe, para ninguém saber que ele era filho de João, senão seria morto. Aleluia. Deus às vezes esconde-nos. Deus às vezes permite coisa acontecer. Deus permite às vezes perseguições em nossa vida. Deus permite calúnias em nossas vidas. E às vezes a gente tem que fugir um pouco, tem que se esconder para não morrer. Aleluia. Mas nesta manhã, aleluia, aleluia, nesta manhã, Jesus, ele fez uma promessa para nós. E qual é a promessa? De um dia sentar com ele no trono. Isto é maravilhoso. Amém? Aleluia. A promessa de Deus está em pé na tua vida, meu irmão. Jesus fez uma aliança. Aleluia. Jesus escreveu um Novo Testamento a nosso respeito. Que todo aquele que vencer, e você já é mais do que um vencedor. O que é uma pessoa mais do que vencedor? É aquela pessoa que ela nem lutou, mas alguém lutou por ela e entregou um troféu em suas mãos. E quem lutou por nós? Quem deu a vida por nós? Senão Jesus de Nazaré. Amém? Então apenas uma reflexão rápida, irmãos, para expressar que todos nós pode ser alcançado pela bondade de Deus. Só se você não quiser mesmo, só se você não aceitar mesmo ser alcançado pela bondade de Deus. E ser alcançado pela bondade de Deus, meus irmãos e amigos, primeiro, é entregar a vida a Jesus. Segundo, aleluia, é você entregar a vida, primeiro, entregar a Jesus, obedecer a sua palavra. É você sair do lugar de pecado, do lugar de servidão, na escravidão deste mundo, e tomar uma decisão ao lado de Jesus. Deixar a vida carnal de lado, aquela vida que apenas nos afasta de Deus. E eu entendo que aquilo que nos afasta de Deus é o pecado. Não deixe que as calúnias venham lhe deixar distante de Deus. Não deixe que as mentiras, não deixe que as perseguições lhe afastem de Deus. Pelo contrário, isso lhe aproxima mais de Deus. Mude um pouquinho a visão. Sei que está difícil financeiramente para a tua vida. Pode ser que você olhe para o lado e você não vê solução. Talvez você vá no seu armário, lá não tem nada no seu armário. Talvez você vai na sua conta bancária, está zero, está no vermelho. Talvez todas as coisas que você vai fazer está tudo contrário. Aleluia. O vento é contrário. Tudo que você faz dá errado. Aleluia. Mas nesta manhã o Senhor faz uma promessa. O Senhor fez uma aliança. Está reativando a aliança que fez através da sua palavra, através de Jesus, que você irá sentar com ele na mesa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo o que aconteceu na sua vida, aleluia, não é para lhe afastar de Deus, pelo contrário, é para lhe aproximar mais de Deus. Eu entendo que os problemas da vida, eu entendo que tudo isso que acontece são coisas desagradáveis, mas aí é o momento de você buscar mais ao Senhor. Amém? Aleluia. O Senhor nesta manhã ouviu a tua prece. O Senhor nesta manhã ouviu a tua oração.
E a promessa está de pé. O sonho de Deus na tua vida está de pé. Amém? Se tu crê mesmo, fala conosco aqui no chat. Eu creio em nome de Jesus.